episódio é bom. Epá, teve de ser. Bem-vindo à CC, Catarina, tudo bem? Tudo ótimo, depois deste bocadinho introdutório convosco, já me portei de rir, obrigada. Ainda bem, ficamos felizes. Pá, primeiro de tudo, que figuras incríveis. Só queria mesmo dizer que nós estávamos aqui em off, estavam aqui a pôr as figuras e fico mesmo muito nervoso, porque nota-se que isto é tão delicado. Delicado é tão bonito, mas se calhar vamos começar a explicar. É menos delicado do que o que parece, algumas são mais que outras. Então hoje temos de experimentar partir. Imagina. Epá, podemos fazer um programa assim, eu acho que era exato. giro. Olha, não vão ser as minhas peças que eu depois acho que me vai doer o coração. Mas outra peça mas ou outras. Uma Mona Lisa. Olha, primeiro vamos começar pelo início. Tu és artista que cria figuras e dioramas de cultura pop. É assim que tu defines? Sim. Eu defino de muitas formas, mas essa foi a que eu consegui resumir. Ok. Pronto. Mas és uma artista? Epá, sim. Tive alguma dificuldade durante uns anos em assumir-me como artista. Aliás, todo este meu percurso começa precisamente com esse problema. Então explica. Eu sempre achei que artista era um título que nos tinha que ser conferido por terceiros. Então, era aquela coisa do, não, eu não sou artista. Eu fiz vídeo e fotografia durante 20 anos. E não eras artista? Não era artista. Era videógrafo, fotógrafo. Faltava-te aquela validação. Exatamente, faltava-me essa validação. Epá, como a maior parte das pessoas, com a história toda do Covid, eu também fiquei chalupa. Aliás, eu não fiquei, eu já era. Revelou-se, não é? Saltou cá para fora. Exatamente. Epá, e tive ali uns bocados um bocado difíceis, crises de ansiedade, comecei ali a lutar um bocado contra uma questão depressiva, não é? E apercebi-me disso pela primeira vez na vida. Epá, e isto foi a minha tábua de salvação. Estava de baixa, em casa, porque estava completamente fora daquilo que era o meu normal. Epá, YouTube, não é? Aquele rabbit hole, e de repente, opa, o que é isto? Vejo uma rapariga a fazer um diorama de Harry Potter, que era uma cena para meter no meio dos livros com a Diagon Alley lá dentro. Tipo, eu tenho que fazer isto. Comecei a fazer, olha, esquece, os meus problemas desapareceram porque eu entrei num hiperfoco, que estava ali a cortar e não conseguiste fazer mais nada? Nada, estava maravilhoso, estava ali a cortar tijolinhos. Pá, depois comecei a mostrar aquilo, tipo, à minha prima, que é a única nerd que eu conhecia na altura, o meu marido que me dizia-me, te giro, mano, te giro. Ah, boa, que giro. De jeito, isto te giro. Não percebia nada. Claro. E ela dizia, ela ainda por cima é de Aveiro, portanto, não é? Com sotaque. Isto está do... Aqui é pá, tens que mostrar isto às pessoas e está um espetáculo e não sei o quê. E eu, não, isto é para mim. Epá, isto foi em agosto de 2020, mais ou menos. Porque só em 2021 é que tu começaste mesmo a expor, ou foi antes? Sim, exatamente. Ou seja, em 2021, em fevereiro, quando eu estou naquela de, pá, bora lá, se calhar isto vai ser uma grande cena, corto-me num dedo e ainda esta para melhor. Eu tipo, o que é que está a acontecer na minha vida? Não, foi mesmo. De um corte num dedo? Sim, porque eu cortei nervo, artéria, tendão, foi tudo. Foi tipo, Eu pensava que tu vieste quase mesmo para perder o pulgar, não foi? Foi. Epá, mais um bocadinho e perdia. Por exemplo, consegui, recuperei, tenho para aí 95% de recuperação. Tenho um osteopata incrível e, portanto, estou a ser acompanhada desde então com ele e, pá, ainda tenho uma dormênciazita, mas na altura foi mesmo tipo, então e agora? Então agora o que é que eu vou fazer à minha vida? Agora que eu tinha descoberto o que é que eu queria fazer na minha vida, não é? Finalmente, aos 35 anos, descobri o que é ser quando for grande e agora estou feita ao bife com isto. Epá, foi a recuperação, foi um bocado intensa. Mais uma vez o meu marido entra na história, porque se não fosse ele, eu não tinha continuado, porque eu cortei-me com uma faca e, portanto, eu a esculpir certas cenas preciso de usar uma faca. Então era tipo a primeira vez que volto para pegar numa faca. Era... Coitadinha. Então ele, mão comigo, vai, bora. Bora. Marido. Não, maridão mesmo. Marido. Onde é que está a câmara? Marido. Marido. E então foi isso. Epá, e depois comecei a fazer mais umas peças e nesta altura estou no Instagram, Comic Con. Comic Con tem um Artist Alley, Comic Con tem um Geek Market, tem lá umas cenas. Se calhar eu ia lá expor as coisas, tipo, naquela, experimentar. Ligo para a minha prima. Olha. É sempre a prima? Sempre. É o marido e a prima são as duas pessoas responsáveis de eu estar aqui hoje, literalmente. E então ligo para a Patrícia e digo, pá, o que é que achavas de, sei lá, eu ir à Comic Con? E ela dá-me um grito do outro lado da linha e diz, vamos para a Comic Con fazer amigos. Eu adoro a tua prima também. Sim, claro. E eu tipo, mas vais comigo, eu não vou sozinha, tenho medo, ansiedade social, e eu vou morrer, tenho medo. Pá, ela foi comigo, foi a primeira vez que eu me apresentei a público de todo, nem sequer publicava nada nas redes sociais, tipo zero. Epá, e foi uma cena incrível porque o público estava muito sedento de se voltar a encontrar com as pessoas, sim, não é? Foi a primeira Comic Con depois do Covid. Epá, e embora fosse uma Comic Con estranha, porque ainda havia muitas restrições, muitas coisas, as pessoas passavam bué na banca, no Artist Alley, estavam lá sempre comigo. Pá, foi espetacular. É na Comic Con, precisamente, que eu conheço a Nerdicor, a casa-mãe dos nerds de Portugal, que é assim que eu lhe chamo, não é? Que é uma loja
Está neste momento sediada em Coimbra e são os meus parceiros, o único sítio onde as peças estão disponíveis à venda. Por exemplo, estas peças todas estão em pré-reserva neste momento. Então já ninguém pode adquirir estas? Não, é exatamente o contrário. Eu faço um protótipo, que é o meu protótipo, onde eu estudo a peça, onde eu percebo o que é que pode e o que é que pode levar mais, se pode ou não ter mãos que se trocam, por exemplo. Aquele Black Panther tem 2 cabeças que dão para trocar, são as versões deluxe. O Kratos, eu ainda não as trouxe porque elas não estão terminadas, mas este Kratos também tem uma versão alternativa de braços, que são as Blades of Chaos, que funcionam depois através de ímã, portanto os braços dão para trocar. Eu posso até mostrar assim num instantinho. Parece estranho, não é? Mas eu prometo. Que cena. Pronto, tem um ímã e dá para trocar. Agora, e essas ideias são todas da tua cabeça? Mais ou menos. Eu não faço a parte do desenho digital. A parte da escultura digital é a única coisa que eu não faço. São outros artistas que eu suporto, por exemplo, no Patreon, ou que compro os fecheiros diretamente em portais próprios para o efeito e que permitem usar estas licenças dos trabalhos deles para serem comercializadas as peças, nunca os fecheiros, obviamente, mas estes artistas com quem eu trabalho cedem-me então os direitos para eu poder fazer a venda da peça física e eu faço as peças. Por exemplo, esta de Dagobah que está aqui já é uma peça que envolve um bocadinho mais da minha parte criativa, se lhe quiseres chamar assim, porque tem a peça, a estrutura no meio, que é a nave, e os 3 bonequinhos lá no meio, o Yoda, o R2-D2 e o Luke. Eles são mesmo muito micro, são assim deste tamanho. Mas a câmera está a captar bem. Não se vê, acho que dá para ver bem. Mas eles estão lá, essa parte é impressa em 3D, em resina, tudo o resto é feito por mim. Normalmente eu gosto muito de utilizar materiais reciclados. São mesmo troncos de árvores que eu depois vou fazer a respectiva desinfecção e tirar tudo o que são bactérias para eles depois não criarem fungos nas próprias peças, obviamente. Sim. São matérias orgânicas. Resina epóxi também trabalho, por exemplo, aquela água é toda feita com resina epóxi. Há um sem número de materiais que se pode utilizar, mas tudo o que tu vês aqui como estátuas, acima de tudo, é impressão 3D em resina. Há muita ideia também de tu reutilizas, eu pelo curso também reutilizas alguns materiais, há aqui esta ideia de aproveitar. Sim, precisamente. Ganhar uma visão diferente, se calhar, do que é o desperdício no dia-a-dia. Não só isso, como eu transformei-me numa espécie de hoarder, porque eu agora guardo tudo. Olha, uma caixa de sushi, que bom que isto é, porque este painel é muito giro para fazer uma parede de Star Wars. Assim não desperdiças nada, também ajuda... Sim, mas não tenho mãos para fazer tanta peça consoante o material que já lá tenho, é muito complicado. Mas estava-te a explicar a questão das pré-reservas, só para isso não ficar confuso, porque depois também me perco nos raciocínios. Estamos aqui para te ajudar. O ADHD tem destas coisas. E então, tudo o que eu agora faço os protótipos e depois anuncio uma pré-venda, ou seja, eu não sou uma fábrica, não é? Eu faço as peças, todas elas são impressas e depois todas elas são preparadas por mim. Aquele Sauron foram 80 horas de impressão, 2,1 kg de resina, aí umas 14 horas a lixar e a pôr no sítio. E a pintar foram para aí tipo 7 ou 8, portanto, claro, que é a parte que eu mais gosto, a parte que eu gosto é de pintar. Então acho uma piada quando a malta diz, mas tu só pintas? Não, faz um bocadinho mais. Sim, muito mais. Mas então o que eu fiz foi exatamente isso, eu decidi que há certas peças que têm unidades limitadas, por exemplo, o Vecna vai ser feito uma linha de produção de 5 Vecnas no máximo. Mas iguais a este? O mais iguais possíveis, é feito à mão, portanto nunca é possível ser igual, mas sim, uma réplica deste, exatamente, e portanto são 5 peças. O Vecna é assustador. Um bocadinho. Ele agora está lá em casa, eu tenho medo de ouvir relógios dos vizinhos, tenho um bocadinho. Eu também tive essa aí. Pronto. Eu tive de tirar o relógio da casa. Não é? Pois é, eu às vezes a pintar isto... Quem vê Stranger Things vai perceber. Vai perceber. A dizer. E o Vecna, por exemplo, eu só vou fazer 5 unidades, elas vão estar numeradas, 1 de 5, etc. O Kratos, o Black Panther e o Sauron já têm direito a 10 unidades, porque são peças que ao nível de complexidade não são também tão... são e não são. Tem a ver também com opções do que é que eu gosto mais de fazer e eu não consigo pintar mais que 5 Vecnas. Não consigo. Mas porquê? Criativamente não é desafiante? Porque é muito gore e é uma área que eu não gosto de trabalhar. Eu não gosto de trabalhar o gore. O Vecna é o mais gore que eu vou. Por exemplo, já me chegaram a pedir um Freddy Krueger. O Freddy Krueger é o meu pior pesadelo. Mas é porque ficas assustada. Eu odeio. E palhaços, esquece. Uma vez pediram-me o palhaço do It e eu disse... Não fizeram. Não consigo, porque é assim, lá está. Aquela história que eu te falava há pouco de me ter assumido como artista também me quebrou aqui algumas barreiras. Uma delas é, eu não consigo, isto é o que me tirou da depressão, não me tirou porque nós estamos não é, sempre ligados a isso, mas é o que me salva todos os dias. Quando eu estou mal, eu vou pintar. Quando eu não estou, quando eu não me sinto criativa, eu vou pintar. Nem que seja só dar um primário. E isso liberta-me, desbloqueia-me. Então, eu estar a fazer uma coisa que não gosto, eu vou dar às pessoas um pedaço de mim, porque cada uma das minhas peças é de facto um pedaço de mim, e eu vou estar a dar às pessoas um pedaço de mim que não vai com tudo o que eu tenho de bom.
Isso inspirou-me tanto. Não dá, não consigo. Sim. E isso também é honestidade da tua parte para com a tua arte, não é? Mas eu não posso fazer de outra maneira, eu não posso trair a minha arte porque foi ela que me salvou, portanto eu não posso nunca trair a minha arte. Não é? É um bocadinho assim que eu vejo as coisas, sabes? E é o valor das peças também, o facto de ser uma coisa tão pessoal, e nota-se que o facto de tu não és uma fábrica, disseste, é mais valia porque as pessoas percebem esse tipo de entrega. Só para as pessoas perceberem que quem quiser ver a tua arte, acompanhar o teu trabalho, está disponível no Instagram, podem ver também. Sim. E quem quiser, por exemplo, comprar uma peça? Quem quiser comprar uma peça vai depender. Se for uma peça que já esteja em pré-reserva, pode fazê-lo junto da Nerdicor, em nerdicor.com ou diretamente na loja. Quem quiser fazer uma peça por encomenda, imagina, a tua cena favorita de um filme é aquela... específico. Sim, queres aquele cenário do filme, tipo esta peça que está aqui, por isso é que eu trouxe Dagobah, porque há muita gente para quem esta cena é icónica, não é? Do or do not, there is no try. E então, esta peça eu fiz para mim, porque é uma peça icónica que eu queria ter na minha estante, era um bocadinho de um mundo que eu queria ter ali, porque eu sinto-me um bocadinho Alice no País das Maravilhas, fico muito pequenina e imagino que ando ali dentro. Então, para mim é espetacular, estou sempre a brincar, é o dia inteiro a brincar e a fazer coisas que eu curto bem. Portanto, as pessoas, uma peça custom, podem falar diretamente comigo para nós resolvermos tudo o que tem a ver com o desenhar, a conceptualização da peça e depois, a partir daí, a parte toda... Eu não trato da parte do guito. Ok. Pronto. Tu és artista, o resto... Catarina, muito obrigada. Obrigado por tudo. Obrigada. Parabéns pelo teu trabalho. Muito obrigada pelo convite. E bom ano! Bom ano!